valorizando o Palmeiras, que é um time melhor. É um adversário mais difícil de ser batido, pelo menos em tese. Então, vai ser uma semana bem importante de decisões sérias, até porque o Flamengo não tem Carrascal, não tem Eric Pulga, estão suspensos. O Pedro pode ser que não jogue esse ano. A lesão dele requer muita observação. Não se sabe se é possível colocar uma tala, uma proteção para que ele jogue. Então, o Pedro pode ser que não jogue mais esse ano, tá? Ou volte só numa eventual final, em rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Né? O Felipe Luiz vai ter que se virar sem ele agora, vai ter que encontrar soluções sem o seu artilheiro. Né? A boa notícia é que o Carrascal jogando cada vez mais. Então, ele ganhou aí um reforço importante, um jogador que custou caro e está se justificando. Está sendo aí um grande acerto aí da gestão do Boto, está sendo o Carrascal. 12 milhões de euros, jogador que nunca custou mais que 7, 8 milhões no mercado. De repente teve uma supervalorização jogando na Rússia e, de fato, ele tem feito ótimos jogos, arrombou a porta do time para ser titular e na quarta-feira foi um grande nome no Maracanã. Você tinha... Não, é mais ou menos rapidinho, em função da contusão do Pedro, que eu acho que, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, é complicado. Pelo ser nessa região aqui, que se fosse no pulso, dava para enfaixar no... E aqui é a sua proteção e tal. Mas como o Bruno Henrique foi infeliz, né? No momento que precisa... Não quero mais jogar. Não. Na hora que o centroavante se machuca... Mas eu acho que ele não sabia de uma união disso, forte, né? Eu sei, mas uma coisa leva a outra, né? Mas ele podia não saber, mas ele falou. Aí joga contra ele uma afirmação dada antes. Ô Zé, vamos combinar. Tá jogando nada também. E infeliz ele tem sido, não é de hoje, né? Carteira de motorista falsa, manipulação de resultado. Eu não sei porque que o Flamengo dá conta com esse rapaz. Agora, independentemente dele não saber, né? Na hora que o Flamengo consegue uma vitória e tal, claro, o cara... Mas pensa bem, se você está integrado num elenco, vê esse primeiro jogo, tá brigando pelos 2 títulos. Você não joga de centroavante, não é minha, já falei. Lembrou o Gabigol naquela final lá do Campeonato Carioca, né? Que o Flamengo ganha e fala, eu não quero mais jogar de centroavante. Eu estou à disposição. Nós estamos numa reta final de 2 competições, pode contar comigo para qualquer coisa. Exatamente, joga em qualquer lugar e tudo mais. Tal. Deu azar que o outro se machucou da sequência. Ainda que ele tivesse falado com o Felipe Luiz sobre isso, ele não precisava externar, né? Claro. Poderia ter falado no com o momento Felipe. até de satisfação do elenco, do grupo, né? Agora, o Arnaldo, o Mauro falou, possivelmente o Pedro não joga mais, nesse jogo de volta não estará certamente, e provavelmente não joga mais até o fim do ano, o que é uma questão. O que fazer? É o Plata que tem que jogar? É o Bruno Henrique? É o Carrascal? Bom, primeiro que é difícil você apontar em Flamengo e Palmeiras jogadores insubstituíveis, né? E acho que o Pedro é um desses casos pela característica, né? Então, não é simples substituí-lo. Eu acho que o Bruno Henrique vai ter que falar novamente com o treinador. Imagina, o contexto da declaração do Bruno Henrique, embora o Pedro já estivesse a caminho do hospital para fazer exame, é um pouco assim, eu perdi a posição para o Pedro. Foi mais ou menos... Por isso você lembrou, foi boa ideia sua, Tironi, lembrou o Gabigol, porque o Gabigol tinha dito que não queria mais jogar fora de posição. Foi o contrário, né? O Gabigol falou, eu não quero mais jogar fora da minha posição, eu prefiro disputar com o Pedro, né? Isso. Foi essa diferença, né? E o Bruno Henrique falou, eu prefiro não disputar com o Pedro, eu prefiro jogar em outra posição. Eu acho que nem o Plata, nem o Bruno Henrique têm a capacidade de definição e de decisão do Pedro. O Plata, aliás, eu acho que é um jogador muito interessante, versátil, coletivo, mas ele não finaliza bem, por exemplo, né? Para um centroavante, ele não finaliza bem. E acho que é difícil para o Felipe, que agora que ele... Porque para mim o Pedro, mesmo que contra o Racing ele não tenha sido decisivo, foi o Carrascal, que fez um jogo enorme, como disse o Mauro, ele foi, para mim, a marca da volta do Flamengo pós-data FIFA. O do jogo do Botafogo, né? Em que porque ele vinha desacreditado não digo, mas sem grande moral até a parada da data FIFA. Aí volta, tem o Botafogo, ele decide o jogo. Tem o Palmeiras, ele joga demais. A partida que ele fez é bem curioso. Ele foi o nome do jogo do Maracanã contra o Palmeiras, assim como o Carrascal foi dias depois no mesmo palco contra o Racing. Eles tiveram situações assim soberbas. Os caras jogaram demais. E acho que agora é um grande problema.
talvez não seja um problema insolúvel para a partida de volta, que o Flamengo tem uma vantagem ainda que mínima, mas para toada, para uma final, para a reta final do Brasileiro, vai fazer muita falta, cara. É um jogador que tem uma capacidade de definição que quase nenhum outro no país tem, né? Então o Felipe vai ter, talvez, para cada jogo, para cada adversário, pensar numa solução. E para o cilindro, eu acho que talvez ele até comece, se o Bruno Henrique resolver bater o pé, ele vai ter que começar com Plata. E para os jogos do Brasileiro, esse jogo de Fortaleza, talvez ele tenha até que reabilitar jogadores que estavam fora dos planos, digamos assim, como o Alacian, que está com aqueles problemas todos de disciplina, e o Juninho. O Juninho é tão engraçado, né, como o futebol da bola. O Juninho era o primeiro reforço centroavante dessa gestão. E depois era até motivo de chacota entre os rubro-negros e tal, porque o Flamengo aí foi investir logo após, na segunda janela, em jogadores de uma categoria indiscutível. Talvez até o Juninho tenha que voltar a fazer parte do grupo, ser aproveitado em Fortaleza, digamos, de alguma forma, entrar no segundo tempo. Não dá para descartar jogador nesse momento. É muito jogo ainda. Ô, Danilo, bom... Só um detalhe, antes do Juninho não tinha um Carlinhos lá no Flamengo? Que veio, não teve? Sim. Que veio do Nova Iguaçu, sei lá. sim, isso. Ali. Não, parece que não Salvou deu da memória. certo. Parece que pegou. não deu certo. Tá no banco do Vitória hoje. Ele está no Vitória. Tá no Vitória? Vitória. Até da entrou Bahia. durante o jogo contra o Santos. Entrou no segundo tempo. É aquele Carlinhos mesmo. É né? isso. Tá. Agora, a tarefa para o Flamengo, a decisão para o Flamengo é mais simples do que do Palmeiras, né? O que fazer nesse fim de semana agora contra o Fortaleza. Eu acho que a questão, especialmente, é lógico que viajar até o Ceará não vai ser fácil e tal, tem um desgaste de qualquer forma, pode ser que o gramado do estádio esteja ruim, tem que ver como vai estar. Mas eu acho que a questão é que o Flamengo ele pode tentar administrar na seguinte medida, né? Você entra com um time ali de meia força, deixa seus jogadores principais ali no banco de reservas e dependendo do jogo você vai colocando. É diferente de enfrentar um Cruzeiro, né? Por isso que eu acho que essa é a grande comparação. O Palmeiras não pode entrar com meia força contra o Cruzeiro e tentar recuperar o jogo depois. O Flamengo pode, porque o time misto do Flamengo é muito capaz de vencer o Fortaleza, ainda que fora de casa. Então, eu acho que essa é a questão que o Flamengo vai ter que administrar e sabendo que tem 1-0 para jogar a favor, né? Então, eu acho que essa diferença, para mim, é bem grande entre os dois por conta do que aconteceu nos jogos de quarta e quinta-feira. Dá para imaginar o Flamengo ganhando do Fortaleza mesmo com o time B. O que você acha que o Flamengo vai fazer, Mauro? Poupar? Eu acho que ele vai colocar um time misto no sábado à noite, pensando no jogo seguinte. Ele fala que pensa um jogo por vez, que é uma maneira de não ter que se aprofundar nas palavras sobre o outro jogo, né? Ele não quer falar na coletiva, quando perguntam para ele evita. Pensa um jogo por vez. Mas é evidente que ele tem que pensar em mais do que um jogo por vez. Então, eu imagino que ele vai pensar, o que eu preciso para quarta-feira, quem tem condição de jogar os dois jogos. Ele tem uma situação para o sábado que não tem um Carrascal, não tem Eric Pulga. Jorginho precisa, de repente, ter uma pausa. Não jogou bem Jorginho, não. Errou passos que ele não costuma errar no jogo da quarta-feira. Eu imagino que ele possa, por exemplo, colocar Saul e De La Cruz no jogo lá em Fortaleza. E talvez o Arrascaeta comece jogando, porque aí ele tem condições de negociar. Tem o Arrascaeta por um tempo, ele tem o Carrascal também. Ele pode mexer mais com o elenco no jogo de Avejaneira, que é um jogo diferente, já é um outro cenário. Talvez seja um jogo para ele jogar mais em transição, mais ou menos como foi contra o Palmeiras, que tentou jogar no campo do Flamengo, jogou no campo do Flamengo e o Flamengo explorou muito bem. Eu acho que a grande novidade do Felipe Luiz é que ele, depois da data FIFA, ele mostrou diversidade de jogo. O Flamengo está jogando de formas diferentes. E ele vai ter essa oportunidade na Argentina, provavelmente. Mas eu imagino que no sábado ele põe um time misto, alguns jogadores vão se repetir, os zagueiros. O Léo Ortiz não está ok ainda, né? Foi para o banco num sacrifício, mas vai começar jogando? Talvez não, ele tem que repetir o zagueiro, o goleiro vai jogar. Aí ele vai ter que revezar os laterais, Alexandre, não acredito que ele vai começar com o Alexandre, vai segurar para quarta-feira. Alguns jogadores mais, digamos assim, propensos a uma lesão, um desgaste, ele vai provavelmente guardar para ter inteiro no jogo de quarta-feira. E o Bruno Henrique, assim, eu acho que, assim, uma declaração extremamente infeliz, né? Ainda mais nesse contexto, mas ele não sabia da gravidade da situação. Se o Felipe precisar dele como centroavante, eu acho que ele vai jogar. Se ele chegar e falar, preciso de você e tal, ele vai jogar. Ele vai jogar.
Agora, aqui foi uma declaração totalmente fora de hora, foi. Depois de uma vitória daquelas, ele perdeu o gol, porra. Ele perde o gol. O Arrascaeta põe ele na cara, ele me manda essa. Ah, não quero jogar. Conversa com o técnico, com calma. Não é hora de falar isso, né? Baixou o caboclo, o Gabriel ali nele. Foi uma bobagem colossal o que ele falou naquela entrevista após a partida. Eu espero que o Flamengo encontre uma Argentina mais feliz.